Nós vamos fazer o nosso trabalho outra vez. À semelhança do que fizemos com o jogo com o Vitória, queremos ser uma equipa competitiva, jogar o jogo e lutar pelos pontos em disputa até ao último minuto. Queremos continuar a ser uma equipa competente em cada um dos momentos. Queremos melhorar este aspecto da eficácia nas oportunidades que vamos criando, que nós criámos as suficientes para vencer o jogo da forma como foi. Ainda pecamos um bocadinho nisso. E sentir sempre aquela questão do crescimento da equipa. Então, nós tivemos e fizemos bem, depois de um jogo menos conseguido contra o Gil, voltar a sermos a equipa competitiva, e é isso que nós queremos manter até ao final do campeonato. Até porque não é o caso, porque julgo que o Rio Ave, neste caso, já tem as suas contas resolvidas. Não estamos envolvidos com adversários que estejam a pensar noutras coisas, mas vamos estar até ao final da época e nós temos que nos ir preparando muito bem cada um dos jogos exatamente para isso. Conquistar o máximo número de pontos, sermos uma equipa competitiva e dignificar não só o clube, obviamente que é a primeira coisa que devemos fazer, os nossos adeptos, mas também a competição em si que estamos inseridos. Portanto, isso é inegociável e vamos ter que ser uma equipa muito séria, até porque vamos enfrentar um adversário que vem de uma sequência muito boa, a melhor sequência da época do Rio Ave nesta altura, e sabemos exatamente o que temos pela frente. Nós vamos fazer o nosso papel. O nosso papel é vencendo. Os adversários têm que fazer também a parte deles para que isso aconteça. Não está nas nossas mãos neste momento. O que está nas nossas mãos é o nosso jogo, os nossos pontos e apenas isso. Tudo o resto já não depende de nós. Nós estamos sempre dependentes também daquilo que fazem os adversários, portanto, não vamos nos focar nisso. Vamos focar naquilo que nós podemos controlar. E o que é que nós podemos controlar é exatamente o jogo, desde o início até ao fim, sermos competentes, tentar fazer golos, tentar não sofrer, ser competentes. Num jogo que vai ser difícil, com toda a certeza. Um adversário que vem, como eu disse ainda há pouco, numa boa sequência. Um adversário que tem, depois de uma altura mais intermitente nos seus resultados, conseguiu uma consistência boa, onde definiu aqui uma estrutura nos últimos jogos também diferente daquela que tinha para trás. E a partir dessa altura os resultados surgiram. Uma equipa que está a demonstrar que tem jogadores de qualidade. Em termos individuais é uma equipa muito forte. Coletivamente encontraram aqui um acerto para que as coisas também resultem nos resultados. Portanto, é um adversário que está nesta boa sequência e que vai ser muito difícil de defrontar. Muito fortes. No último jogo, por exemplo, fizeram 2 golos de bola parada frente ao Santa Clara. Mais uma vitória fora contra um adversário a lutar pelos mesmos objetivos, mas que foram bastante consistentes nesse jogo também. Há uma coisa que para mim é inquestionável. Nós, quando abordamos cada um dos desafios, e isto aqui era mais um desafio, cada um dos desafios tem coisas muito diferentes pelo caminho. Isto era um desafio que, visto de toda a gente de fora, pouca gente acreditava, quase ninguém acreditava que fosse possível a equipa conseguir a manutenção direta. Era uma questão que era difícil pelos números. Eu acreditei, primeiro, numa pessoa que me convidou, o diretor desportivo Diogo Almo. Acreditei depois num conjunto de pessoas que vieram comigo ajudar. Acreditei, depois de estar cá dentro, de ver pessoas na estrutura que têm competências para ajudar. Acreditei porque depois olhei para jogadores que achei que o seu potencial estava demasiado subvalorizado relativamente àquilo que era a realidade. E continuo a acreditar porque, desde que eu cheguei até agora, uma coisa é certa, a equipa melhorou em muitos aspectos. E a equipa melhorou defensivamente, deixou de ser a equipa que sofria golos de 2 e 3 e 4 e 5 e 6, como aconteceu em várias ocasiões. Passou a ter baliza a zeros algumas vezes. Passou a ser uma equipa que criou mais oportunidades, mas que ainda não tem a capacidade para as concretizar. Passou a fazer pontos. Depois, no detalhe, também tivemos aqui algumas situações que nós identificamos, isto é um facto. Nós, quando encontramos o nosso meio-campo, entre aspas, porque todos eles são válidos, e a primeira vez que nós tivemos Rony, Gustavo, Lima, pelas suas características juntos, foi com o jogo com o Estoril, e vencemos. E o Lima, nesse jogo, sai lesionado.
volta alguns jogos depois, quando volta sai o Rony lesionado. E depois nós nunca tivemos, isto tem a ver com características, não com as competências, porque tanto o Tiago Galete como o Algóbia, que foram muito competentes, também ajudaram, mas são jogadores com as mesmas características que outros que não se complementavam. E até quando não tivemos Lima, conseguimos resolver algumas questões defensivas, fomos menos criativos e criámos menos oportunidades, mas continuámos com a consistência defensiva. E isto fez toda a diferença porque foram 6, 7 jogos que nós andámos um bocadinho à procura novamente de remendar um meio campo que nos estava a dar garantias para fazer mais um bocadinho. E nessa altura podem ter certeza que eu acreditava mesmo que nós iríamos ter essa capacidade. Tivemos a infelicidade do Baruano também de 30 minutos e ficou de fora. Pequenos detalhes que fizeram toda a diferença. 2, 3, 4 empates que aconteceram, que nós até merecíamos ter vencido, tal como este último com Vitória, e que aconteceu o empate, que eram mais 2 em vez de ser 1. E estávamos na luta até ao final. E eu acreditei por isso mesmo. Acreditei e não me arrependo absolutamente de nada, independentemente do que surja para a frente. Porque sinto que aquilo que nós fizemos aqui em conjunto, a estrutura, staff, equipa técnica e jogadores, isto é muito forte dizer porque a situação é má, mas é um título para nós porque nós conseguimos inverter uma situação que parecia uma coisa catastrófica mesmo, nunca vista. E nós estamos à beira de evitar que isto seja mesmo catastrófico. E nós vamos conseguir fazê-lo. Vamos à procura de ultrapassar estes 15 pontos. Vamos à procura da próxima, uma vitória fora também. Vamos ainda defrontar os grandes em casa que estão a lutar pelo título e nós vamos dignificar o campeonato com esses 2 bons jogos também em casa. E fora temos 3 oportunidades para pontuar contra equipas que 2 delas estão estáveis e uma está a lutar pela manutenção. Portanto, nós vamos, e fizemos até aqui, vamos fazer até ao final, em termos de métricas, de valores, de números, coisas interessantes. Porque se olharmos para os últimos 5, estaríamos fora da zona de despromoção. Se olharmos para os últimos 10, estaríamos fora da zona de promoção. Se olharmos para os últimos 15, estaríamos a 3 pontos da manutenção direta. Mas o que está para trás nós não controlamos. Aquilo que fizemos é curto para aquilo que nós queríamos fazer nesta altura. Mas com estas adversidades todas, apesar de tudo, nós sentimos que o nosso trabalho foi bom, não foi excelente, não foi extraordinário, mas posso classificar de bom por aquilo que a equipa cresceu, evoluiu. E temos outra questão aqui importante que não podemos deixar de falar, que é a questão desportiva. É um facto, e temos a questão financeira do clube de potenciar jogadores e promover jogadores. Temos 4, 5, 6 jogadores em muito bom plano para olharem para eles com o mercado, para o clube também ter a possibilidade de os poder vender e, pelo menos, salvar esta questão, que é muito importante, que está sempre a parte da questão desportiva. E é isso que é o nosso trabalho, e se nós o conseguirmos, o meio trabalho foi feito com qualidade extraordinária, o outro eu classifico de bom até ao momento, porque nós conseguimos inverter muitas coisas aqui, não o suficiente para a equipa estar ainda a discutir sem precisar sem olhar para os adversários, só olhar para nós, uma manutenção. Tal e tal como disse, muito bem. Eu sou muito positivo. Eu não me belisco absolutamente nada uma possível descida de divisão nestas circunstâncias, porque está à vista de todos. Vocês estiveram aqui a acompanhar, está à vista de todos aquilo que este staff chegou, fez e estes jogadores fizeram nesta última fase e com o apoio da estrutura. Não busquem absolutamente nada. Obviamente que ninguém gosta de ficar ligado e conectado a uma descida de divisão. É um óbvio. É uma luta constante que nós temos à procura de outros objetivos. Óbvio. Mas foi um desafio interessante para eu perceber também a minha capacidade como líder de conseguir pôr a cabeça dos jogadores numa situação destas a serem competitivos como têm sido nos últimos jogos. Isso para mim é uma vitória tremenda. Que não é nada fácil. Isso é uma questão... Como toda a gente na vida sabe que isto é difícil em qualquer profissão. Quando as coisas correm mal, correm sempre muito mal. E inverter a situação é que é o mais difícil. Mas eu acredito muito que isto são ciclos. O ciclo positivo não se vai manter para sempre e o ciclo negativo também não se vai manter para sempre. E em termos de pessoais e mesmo coletivos, eu acredito muito nisso. Eu acredito muito que nesta altura estamos todos envolvidos numa situação que ninguém queria no início.
nós que viemos a meio também não gostamos dela, mas quando vim sabia e sei qual é o risco que nós corremos. Podia correr muito bem e era tudo era extraordinário, mas não correndo com os pontos tão bem como nós desejaríamos todos, naturalmente ficámos todos ligados a uma descida de divisão. Não é um fator positivo, mas nós sabemos aquilo que nós fizemos aqui. Eu sinto-me muito bem cada vez que venho para aqui, sinto-me satisfeito com o meu trabalho, sinto-me realizado com aquilo que temos feito até agora. Obviamente, em vez de ter empatado com o Vitória, queria ganhar, porque tivemos oportunidades para isso e dava. Nem Alverca, aquela bola no poste, se entra no mais 2 pontos. Com o Nacional, aquele primeiro jogo, a ganhar 2-0 e deixámos fugir aquela situação. Com o Casa Pia, estávamos a fazer um bom jogo, estávamos a perder 3-0 injustamente, ainda chegámos ao 3-3, até merecemos mais. Pormenores, detalhes, que acabam por ser normais num campeonato. O que não é normal num campeonato é chegarmos ao final da primeira volta e temos 3 ou 4 pontos. Isso é que não é normal. Por isso é difícil, obviamente, não escondo, não estamos felizes por estar na posição que estamos, porque não é isso. Estamos a analisar a questão do trabalho sem a tabela classificativa ao lado. E olhando para o trabalho sem a tabela classificativa, eu tenho que classificar de boa prestação, tanto dos jogadores que cresceram muito, como equipa, como potenciais individuais. Nós, estrutura, e eu quando meto a estrutura ponho fisioterapeutas, nutricionistas, roupeiros, diretor desportivo, presidente, nós, staff técnico, todos juntos conseguimos inverter aqui uma situação que estava numa espiral mesmo muito negativa, numa espiral ascendente, sem conseguirmos chegar ao ponto que nós desejávamos.